Boa tarde a todos e a todas. Estamos começando mais um debate do RELEP e Observar em Debates. Mais uma mesa, a terceira mesa desse projeto que se iniciou com o professor Joanildo. Tivemos uma mesa anterior sobre meio ambiente. E hoje nossa mesa vai discutir pentecostalismos e catolicismos no Brasil. E contamos com a presença dos professores João Décio Passos e o professor Flávio Sofiati. E é um prazer recebê-los no momento onde as discussões envolvendo, sobretudo, a questão da presença pública das religiões no Brasil tem sido bastante importante no âmbito das ciências da religião e também no âmbito das ciências sociais. E, sobretudo, pensar o catolicismo e o pentecostalismo sempre no plural. Então, a ideia dessa mesa é sempre trazer esse debate sempre no plural para entender as modalidades que temos no Brasil, tanto de catolicismo como também de pentecostalismo, e de que forma essas duas denominações que fazem parte de uma tradição mais ampla, que é o cristianismo, estabelecem diálogos e tensões, sobretudo no mundo contemporâneo, sobretudo no Brasil contemporâneo. Para o debate, para esse debate, nós vamos convidar o professor Décio, João Passos Décio, e também vamos ter a honrosa presença também do professor Flávio Sofiati. Então, nosso debate vai, como de praxe, ter a exposição dos nossos convidados, a quem imensamente, em nome da professora Marina Correia e do professor Luiz Américo, que fazem parte da Universidade Federal, juntamente comigo, e também de toda a equipe do RELEP, agradecemos a presença, vocês dois terem aceitado o convite, e também agradecemos a presença de todos e de todas. O professor João Décio Passos, pós-graduação em filosofia pela PUC de Minas Gerais, graduação em teologia pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, especialização em filosofia da religião pela PUC de Minas, mestrado em ciência da religião pela PUC de São Paulo e mestrado em teologia pelo Instituto de São Paulo de Estudos Superiores e doutorado em ciências sociais pela PUC de São Paulo. Livre docente de teologia pela PUC de São Paulo, atualmente professor associado da PUC de São Paulo, professor doutor do Instituto Teológico São Paulo e editor da editora Paulinas. Tem experiência na área de filosofia e teologia, atuando principalmente nos seguintes temas: teologia pública, epistemologia, ensino religioso e sociologia da religião. Professor João Décio, a quem eu tenho a honra de conhecê-lo, pelo menos virtualmente, autor de uma série de livros importantes no campo da ciência da religião. Infelizmente, nós não estamos aqui fisicamente, mas aqui registro uma das principais obras do professor João Décio, que é o Compêndio de Ciência da Religião, que é uma obra que a gente praticamente obriga, sobretudo, os mestrandos e graduandos em Ciência da Religião a adquiri-la. Então, fica aqui um registro, uma tietagem de alguém que já usa muito esse livro, inclusive, para dar aula no mestrado e também no ensino de graduação. E o professor tem uma vasta produção, mas fica aqui o registro do nosso famoso compêndio, organizado com o professor Frank Uzark, que é um professor que já veio, inclusive, algumas vezes aqui no programa de Ciência da Religião da Universidade Federal de Sergipe. Então, eu convido o professor João Décio Passos para fazer a sua exposição. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar a todos meus colegas aqui, com quem eu vou debater, o professor Flávio. Muito prazer, professor. Eu acho que também estamos, pela primeira vez, nos conhecendo, ao menos aqui virtualmente, o que é possível neste momento. Olha, a Marina, quando me pediu para entrar nessa conversa sobre catolicismo e pentecostalismo, ela me disse assim: olha, retome a sua tese de doutorado. A minha tese já faz um bom tempo.
tem mais de 20 anos. Ou a pesquisa tem mais de 20 anos, a tese exatamente 20 anos. Portanto, é uma tese, como todas as teses, que trabalha sobretudo com campo empírico, datada, não é? E, obviamente, datada também do ponto de vista daquele arsenal teórico do qual me dispunha naquele momento. Obviamente, é uma tese que, certamente, se fosse feita hoje, não produziria os mesmos resultados a que cheguei naquele contexto, naquele momento. Obviamente, sabemos que as ciências também são datadas, não é? A ciência não é fixa, muito ao contrário, o que define ciência é precisamente a ruptura que vai fazendo consigo mesma e vai ampliando os seus próprios paradigmas, inclusive negando paradigmas anteriores, de forma que me sinto à vontade dentro dessa moldura epistemológica que hoje todos nós conhecemos e afirmamos. Então, eu quero aqui pontuar. Eu não sei quanto tempo eu terei. Quantos minutos? Bom, vamos lá. O que é que eu defendi naquela época em minha tese de doutorado? O que me provocava uma inquietação tinha um aspecto empírico e, obviamente, um aspecto teórico. Ao observar o imenso crescimento do pentecostalismo nas camadas populares, na periferia das grandes metrópoles, eu vivo em São Paulo, eu morava na periferia, atuava na periferia, do ponto de vista pastoral e político, e percebia esse avanço, já naquela época, muito significativo dos pentecostais, exatamente no campo católico, ou concretamente no campo católico popular. E aí os estudos demonstravam já há mais de uma década que, de fato, esses lugares de crescimento do pentecostalismo eram lugares católicos, e católicos populares. O pentecostalismo crescia muito mais entre as camadas pobres da periferia do que nos bairros ricos, por exemplo. Bom, esse é um dado. Bom, o que acontece, aqui a problemática de quem quer fazer ciência, que há um campo fecundo de crescimento do pentecostal exatamente lá onde está o católico popular. O católico que chegou a São Paulo de Minas Gerais e do Nordeste, sobretudo, munido das suas devoções, etc. Essa questão sempre me interrogou. O que ocorre? Haveria alguma afinidade aí nesta coincidência sociogeográfica e cultural? Por outro lado, as hipóteses regulares de explicação do fenômeno pentecostal normalmente eram tanto, e ainda às vezes são, bastante lineares, né? Você explica um pentecostalismo que desce da América do Norte, nasce do movimento Holiness, que por sua vez nasce de um campo, sobretudo, metodista ou de protestantismo de avivamento na América do Norte, desce para o Brasil e aqui no Brasil assume, enfim, as suas dinâmicas. Uma dinâmica que vem de norte e nordeste, nordeste, sul e assim por diante. Esses percursos já foram traçados por inúmeros pesquisadores. Então, era uma hipótese, primeiro, bastante linear, quase todos os estudos iam nessa direção, e trabalhava com a hipótese de uma ruptura. Quer dizer, o pentecostalismo se dá como ruptura. Ruptura que pode ter uma explicação social, pode ter uma explicação econômica, pode ter uma explicação cultural, etc., mas mudança de um sistema de crença para outros, é evidente que é. Né? O que eu colocava em questão, assim, será que é só ruptura ou haverá alguma continuidade, haverá alguma afinidade entre o catolicismo popular e o pentecostalismo? Então foi essa a problemática que me motivou a
direcionar metodologicamente a elaboração do meu projeto, do objeto, da hipótese, e, obviamente, do método e obviamente, da teoria que dava conta de explicar minimamente este rumo teórico-metodológico que eu havia adotado como perspectiva de investigação. Então, eu elaborei uma hipótese que era uma hipótese mais dialética, de que, na verdade, se precisaria explicar o crescimento pentecostal numa linha de ruptura e continuidade com o catolicismo, né? O pentecostalismo teria alguma afinidade? Quais seriam essas afinidades? Então, foi por aí que eu encaminhei a minha pesquisa, e que acabou resultando numa tese de doutorado. Por razões circunstanciais, eu acabei não publicando na íntegra, de forma que essas ideias, eu as publiquei mais em artigos durante um período. Mas, de qualquer forma, os feedbacks que eu obtinha é que, de fato, era uma maneira diferente de explicar o pentecostalismo. Então, é sobre isso que hoje eu vou aqui expor. Eu ainda continuo acreditando nessa minha hipótese de trabalho. Como já disse, se eu fosse fazer essa pesquisa hoje, não sei se eu encaminharia da mesma forma, certamente não. Hoje eu acho que nós temos outros aparatos teóricos que poderiam, inclusive, explicar de maneira mais coerente do que com aquele aparato teórico que eu expliquei naquele momento. Então, a minha hipótese, ela tinha algumas afirmações embutidas. Qual? A hegemonia do popular no campo religioso católico. O catolicismo brasileiro, ele se consolidou, sobretudo, como uma religião popular. Bom, isso também vastamente estudado, não é? E depois podemos entrar nos detalhes. Essas representações e práticas de cunho popular, com suas raízes portuguesas, com seu sincretismo, consolida um imaginário religioso geral que se espalha, ainda que com características diferenciadas em Minas Gerais, em São Paulo, no Centro-Oeste, no Nordeste e no Norte. Há, sim, uma consolidação de um imaginário religioso popular geral que predomina no Brasil. E, portanto, eu parto desse princípio da construção de um grande campo religioso popular e que teria algumas afinidades com o pentecostalismo, não é? Então, algumas teorias subjacentes de sociologia da urbanização, da migração, da fragmentação social, função social da religião, a ideia de um substrato religioso, uma espécie de matriz religiosa católica na sociedade brasileira, o conceito de religião popular, uma dialética múltipla entre os imaginários pentecostal e o imaginário católico popular, e, portanto, uma afinidade entre uma religião urbana, pentecostalismo, majoritariamente urbana, e uma religião rural que chega na cidade, e aí na cidade se adapta e se refaz, e portanto, aí explicaríamos os processos de trânsito religioso. Portanto, qual paradigma? É um paradigma da continuidade da ruptura, né? E um paradigma que tenta focar também nos significados religiosos, portanto, numa linha mais sociocultural e menos socioeconômica, como muitas vezes prevaleceu no decorrer do tempo, não é? Então, eu tive aí esse ponto de partida empírico e esse ponto de partida teórico. A minha tese fez, na época, algumas descrições gerais, né? Fiz uma descrição dos processos de transformação da cultura urbana, o que ocorre com o processo de metropolização da sociedade brasileira, recorrendo às teorias da sociologia urbana e um pouco de história da cidade, os impactos disto
no imaginário de tempo e espaço das populações, e sobretudo nas populações de periferia. Esse foi o primeiro aporte. Obviamente, uma retomada do catolicismo popular, aqui eu acho que uma chave fundamental, mostrando as origens históricas do catolicismo popular, e aqui o regime do padroado como uma chave de leitura fundamental, enquanto temos, de fato, um controle estatal da religião no Brasil. Esse controle, se por um lado ele tem uma eficácia política, ele é um fracasso do ponto de vista cultural e obviamente, pastoral e eclesiástico, de forma que o catolicismo que se expande no Brasil, ele se expande fora dos domínios da hierarquia, como um catolicismo popular, e é o povo que é o agente central. Os agentes populares é que produzem e organizam o catolicismo popular, sobretudo nos grandes rincões do imenso território nacional, mas inclusive nas cidades. Tá? Então, o catolicismo brasileiro ele se forma como um campo autônomo em relação ao oficial. Ele se forma como um catolicismo rústico em relação ao catolicismo erudito, um catolicismo prático em relação ao catolicismo mais doutrinal e teórico, com uma centralidade fundamental do leigo, a devoção aos santos, a estruturação do tempo e do espaço por calendários festivos que esse tipo de religião vai criando, organizações laicas em irmandades, lideranças carismáticas tradicionais de benzedores, de grupos de dança, de congado, de folia de reis e etc. Há uma circularidade evidente entre o oficial e o popular. Esse campo autônomo ele bebe digamos, das sobras da cultura oficial, dos restos do passado e com isso processa, de fato, esse campo. Portanto, é um campo, diria Gramsci, heteróclito, sempre muito misturado, e é importante que se considere isso, né? E as sucessivas releituras e assimilações das devoções num processo de negociação bilateral. Então, se por um lado o popular bebe do oficial, por outro lado, o oficial busca negociar com o popular até onde é possível, né? Vai formar, portanto, uma religião de longa duração, que atravessa todo o período colonial e avança, obviamente, no período dos dois impérios, e entra no Brasil adentro, história adentro, no período republicano. Não é? É um catolicismo de grande extensão, embora se possa falar em diferentes tipologias, em que predomina o elemento popular, um forte sincretismo que se adapta a cada região e que tem uma função social e cultural importante como estruturação do tempo e do espaço na vida local. Então, aqui se consolida um imaginário que eu passo a citar. Um imaginário que tem devoções como centro, uma relação direta com o sobrenatural, que comanda as coisas, uma negociação por meio do contrato e da promessa com o santo, devoções individuais e devoções coletivas que compõem esse campo, uma função salvífica imediata das devoções aos santos, né, dos milagres. O santo é aquele que salva e que cura imediatamente. Os agentes religiosos leigos, de benzedores, rezadores, lideranças locais, das capelinhas de beira de estrada, de organizações de irmandades, aí mais no meio urbano, mas que também comandam a vida religiosa. Os agentes religiosos são leigos. Há uma interligação permanente entre o sagrado e o profano, de forma que o calendário civil e o calendário religioso é basicamente um só. O sagrado e o profano se dá na festa, na oração, conjugados. Há um caráter oral das orações e dos cultos, as preces litânicas, as ladainhas, o rosário, que também não deixa de ser uma prece litânica,
e a ideia muito forte dos milagres e curas, sobretudo nos grandes santuários. O lugar do catolicismo popular é o mundo rural, sobretudo, ou de uma sociedade rural. E mesmo quando se fala em cidade nesse Brasil, nós estamos falando de uma sociedade rural, agrária, né? E que, portanto, necessita de uma força religiosa que tenha uma ação direta sobre a natureza. A ideia das comunidades locais, os laços de proximidade que a religião tece, tempo e espaço sacralizados sob a medida nesses espaços, as lideranças, portanto, carismático-tradicionais, assim defino, um patriarcalismo religioso público, onde o homem é, sobretudo, quem comanda, mas um matriarcalismo doméstico, e, sobretudo, com as benzedeiras que predominam. Há muito mais benzedeira do que benzedores, né? Há uma socialização socio-religiosa que se dá nessas comunidades locais e, portanto, uma religião que mantém o mundo rural, aqui, se quiser usar a ideia de religião como manutenção do mundo, né? O mundo rural é a estrutura de plausibilidade desse conjunto de representações. Pois bem, processo de urbanização brasileiro, um processo muito rápido. Em poucas décadas, o Brasil vai se transformando de sociedade rural em sociedade urbana, com a expansão das grandes metrópoles, com o inchaço das periferias, que acolhe os migrantes e que, obviamente, trazem na mala este imaginário religioso. Há uma ruptura dos laços de proximidade, de família, de consanguinidade, de comunidade, de bairros locais, aqui na periferia, portanto, uma fragmentação socioespacial e uma desterritorialização progressiva. Perda das condições de sustentação desse imaginário religioso. Há um outro contexto agora que faz confrontar aquele imaginário tradicional, ligado à cultura local, ligado às famílias, com um novo contexto, agora social, de anonimato, de individualização, de fragmentação, e que coloca em xeque essas representações. Elas vão se tornando vulneráveis agora neste ambiente que pressiona, digamos, essas representações. Haveria aqui, então, segundo eu estudava, uma reconfiguração social que vai solicitando uma reconfiguração religiosa, novas experiências de tempo, de espaço, novos laços sociais e novas soluções religiosas eficientes que construam uma nova sustentação para esse novo contexto. Novas sacralizações de tempo e de espaço agora urbanos. Então, haveria aqui deslocamentos, né? De tempo, de espaço, de percepção de salvação, um novo calendário urbano que caduca aquele rural, deslocamentos cósmicos, não é? A relação agora distante da natureza e não mais aquela de controle direto da natureza numa vida tipicamente agrária, não é? E cada vez mais uma solicitação de soluções imediatas, de urgências de salvação, não é? E uma espécie de posse individual da salvação. Há deslocamentos sociais, anonimato, isolamento, individualização, agregações socioespaciais e novas formas de coesão social e ofertas religiosas individualizadas que vão cada vez mais crescendo no espaço urbano, não é? Deslocamentos culturais, adaptações da oralidade, adaptações das devoções, dos símbolos, etc. Então, portanto, aqui o pentecostalismo, ele, no meu modo de encarar, lá na minha tese, ele vai ser o quê? Uma adaptação das representações e práticas católicas populares agora no espaço urbano. Aquele mesmo imaginário, ele vai sendo adaptado, relido agora no espaço urbano. Há uma permanência de um núcleo estruturante da religiosidade, com novas linguagens e novos símbolos. Há uma função social de manutenção do mundo novo.
há uma relação com o espaço social anônimo e individualizado. Então, a evolução do pentecostalismo para o neopentecostalismo é um avanço que vai respondendo a essas demandas novas de tempo e de espaço na sociedade agora metropolizada, marcada pela fragmentação, pela pobreza e a busca do religioso como solução. O código religioso disponível é o da tradição católica popular. Então, é sobre esse código religioso disponível que o fiel vai reconfigurando e construindo seus trânsitos religiosos, ou, se quiser, vai se convertendo aos grupos pentecostais. Tá? Então, o pentecostalismo é uma espécie de construção religiosa no mundo urbano, a partir dos elementos fundamentais e estruturantes do catolicismo popular. Bom, por fim, então, lá na tese, eu arrisco expor algumas afinidades. Onde é que estariam essas afinidades? Aqui algumas ideias que eu vou expor rapidamente. Há um núcleo doutrinal que é mantido. Não é? O pentecostal vai continuar acreditando em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, poder supremo exercido por meio de algum mediador. Deus é de uma grandeza tal, é o comandante geral do universo, mas ele tem seus mediadores. Há uma troca de mediador. No entanto, a doutrina básica e fundamental é a mesma, não é? Há uma economia aqui de conversão. É mais fácil você converter, mudar do catolicismo popular para o pentecostalismo, no meu modo de ver, do que você sair do catolicismo popular e entrar para um catolicismo oficial, racionalizado, não é? Distante, às vezes massificado lá numa igreja lá longe, não é? Há uma autonomia religiosa que permanece, então, um núcleo doutrinal que é mantida a tradição de uma autonomia religiosa, de uma religião que é centralizada na experiência de cada devoto, que é distante do oficial, que é distante do teórico, das grandes elaborações, dos sermões teóricos, das teorias, muito centrado nas lideranças locais, nas lideranças carismáticas e tradicionais. Então, há um poder religioso popular que é exercido por meio de um culto eficiente, que oferece soluções. Isso é o catolicismo popular e isso é pentecostalismo. Há uma proximidade do objeto sagrado, do santo, no catolicismo popular, agora o santo chama Bíblia, não é? Há um primado do imagético sobre o teórico, sobre o doutrinal. O deslocamento pode ser sutil, mas ele é muito real, né? A leitura pentecostal da Bíblia era muito imagética. Ela trabalha com as cenas de cura de Jesus. É muito centrado na ideia da imagem, do estético. Então, nós estamos aqui numa religião da acessibilidade, do estético e do imagético, que é continuada. O poder do santo, entre aspas, o santo local e o santo geral. O santo, obviamente, aqui é Jesus, é o sangue de Jesus, não é? A salvação, as curas religiosas, absolutamente centrais no catolicismo popular. Não é? E, de novo, aqui, a cura ela é fundamental no pentecostalismo. No culto, o culto, diz o Pedro Ribeiro, né, o culto católico popular ele se dá por meio da aliança e do contrato, das curas e dos milagres. Permanece a lógica da aliança e do contrato, da cura e dos milagres. O agente é o leigo, é uma espécie de clero popular, autônomo, e que no mundo pentecostal tem espaço, não é? E a oralidade. O pentecostalismo, ainda que firme a Bíblia como central, está muito longe de ser, ao menos na sua longa história, no decorrer do século XX, uma religião do livro, da explicação, né, ou do texto. Né? Não, é um texto lido popularmente, oralmente, do versículo decorado, da cena repetida. Né? É uma religião oral, também com suas preces litânicas, também com seus testemunhos de milagres,
percebe que, enfim, aqui a gente pode ir descrevendo diversas afinidades, e foi isso que eu fiz em um determinado momento da pesquisa. Fui achando essas afinidades e tentando descrevê-las e explicá-las. Então, podemos concluir que há uma permanência e afirmação do campo religioso popular, proximidade e eficiência do agente religioso, onde o popular se fragmenta social e culturalmente. Há uma permanência e afirmação da cosmovisão religiosa como interpretação da realidade, onde o religioso é sobreposto pelo pluralismo e pela cidade secular. A interpretação de que dispõe o povo, ela permanece sendo aquela religiosa, não é? Que explica a relação de causa e efeito por meio do religioso. Há uma permanência e uma afirmação da eficácia religiosa, rituais de função prática, onde a precariedade social e existencial se impõe como rotina. Há uma permanência e uma afirmação das formas de agregação onde prevalece o anonimato de um catolicismo burocratizado e massificado, a comunidade de relações próximas, como era aquela rural, ela se impõe para os grupos, sobretudo aí do pentecostalismo da primeira fase, que é o meu objeto de estudo. Então, eu construí um pouco aí uma reflexão mostrando as afinidades que haveria entre um imaginário católico popular e o imaginário pentecostal. Foi a última parte aí da interpretação que eu pude elaborar. Bom, rapidamente eu acho que era essa a minha tese. Como já disse, eu continuo achando que ela ainda explica. Obviamente o pentecostalismo passou por imensas mudanças nesse período todo, mas ainda acredito que essa seja uma chave importante para entender a origem e a expansão pentecostal. Muito obrigado pela atenção. Agradecer imensamente ao professor João Décio pela brilhante exposição. No debate a gente vai tocar uma série de questões importantes, sobretudo, embora a tese seja defendida, como você falou, algumas décadas atrás, mas uma série de questões que foram apontadas são muito importantes para a gente entender, por exemplo, as dinâmicas que ocorrem, sobretudo quando a gente acrescenta o neopentecostalismo enquanto um conjunto de práticas religiosas que incorporam elementos, sobretudo, de outras religiosidades. Eu vou, a partir de agora, convidar o professor Flávio Sofiati, que é professor associado da Universidade Federal de Goiás, tem graduação em Ciências Sociais pela Unesp, mestrado em Ciências Sociais pela UFSCar, doutorado em Sociologia pela USP, e também pós-doutorado na École, entre 2018 e 2019, na França, na Escola de Altos Estudos, e também na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, de 2015 a 2017. É professor associado da Universidade Federal de Goiânia. Flávio, a gente brinca muito com ele, é um parceiro de longa data, que ele está entre a ciência da religião e as ciências sociais, ele está sempre ali dialogando com essas duas áreas, que são muito próximas, sobretudo as ciências sociais da religião, e tem experiência na área de sociologia, com ênfase em teoria sociológica clássica, sociologia da religião, sociologia da juventude, atuando principalmente nos seguintes temas: juventude e religião, catolicismo contemporâneo, movimento carismático e teologia da libertação. Inclusive, recentemente organizou um dossiê, inclusive com a presença de pesquisadores internacionais. Tem uma publicação muito importante, tem uma vasta publicação, sobretudo na área de juventude e catolicismo, e recentemente organizou com um colega da Federal de Juiz de Fora
Emerson Senna, o livro Novas Leituras do Campo Religioso Brasileiro, publicado pela editora Ideias e Letras, e traz uma coletânea de jovens pesquisadores que tematizavam o campo religioso brasileiro, sobretudo nas últimas 3 décadas. Então, é professor do programa de graduação de Sociologia e Antropologia Social da Federal de Goiânia e também atua na graduação em Ciências Sociais, na especialização em Políticas Públicas. Então, concedo a palavra ao nosso querido e colega Flávio Sofiati. Boa tarde, Péricles. Boa tarde, João Décio. Todos que estão aqui participando com a gente dessa tarde, debatendo temas tão importantes, né, no campo dos estudos de religião. Enfim, uma responsabilidade enorme falar depois do professor João Décio, né, porque, enfim, a vontade que dá é já ir para o debate, né, considerando, né, que a tese dele, sem sombra de dúvida, enfim, é muito atual e a caracterização que ele traz aqui para pensar não só o pentecostalismo, mas o próprio catolicismo é super importante e ajuda demais a gente a entender, enfim, né, a complexidade que é o campo religioso brasileiro, né? E o Périx, enfim, sempre faz de fato essa brincadeira comigo, porque eu, enfim, me considero um cientista social da religião, de fato, nessa fronteira, né, da sociologia, da antropologia, das ciências da religião, a própria teologia, a filosofia, para tentar, enfim, né, encontrar ferramentas, né, que possibilitem de fato entender o campo religioso. O desafio que o Péricles me trouxe hoje é de pensar mais focado aqui nos catolicismos, né, inclusive dos catolicismos no plural. Então vai ser um pouco esse o exercício que eu vou tentar desenvolver com vocês agora, nos próximos 30 minutos. Espero que eu me dê conta, né, de dialogar com vocês sobre isso. E eu, enfim, começo falando que estou muito inspirado, né, na última obra do Peter Berger, que chama Os Múltiplos Altares da Modernidade, onde ele vai traçar ali elementos iniciais, né, da possibilidade de construção de um novo paradigma para pensar a religião, né? Então eu estou muito focado nessa perspectiva dele do pluralismo, né, e influenciado por essa lógica ao pensar os catolicismos aqui no Brasil, né? E também é importante a gente iniciar, né, o bate-papo sobre isso, lembrando que, como disse já o José Casanova, né, o Brasil ele é um centro mundial não só de pentecostalismo, mas também de catolicismo, né, um berço, enfim, exportador de catolicismos, de pentecostalismos para o mundo. Então, enfim, nós estamos tratando de uma, enfim, realidade social que não importa somente a nós brasileiros, né, e brasileiras, mas é também importante para o contexto mundial, né? E por que é importante? Porque nós estamos tratando de uma religião, no caso dos católicos, né, que são em torno de 1,1 bilhão de adeptos no mundo, né? Segundo a Pew Research Center, lá nos Estados Unidos, uma pesquisa de 2017. Né? E no caso brasileiro, levando em consideração o último censo, que está desatualizado, mas enfim, a gente continua seguindo como referência, né? Somos um país composto por cerca de 123 milhões, né, de católicos. Então, enfim, é muita gente, né? Enfim, é uma população considerável, apesar de que no campo dos estudos, né, de religião, a gente já tem um consenso em entender que há um processo, né, de declínio desse monopólio católico, de influência, né, do monopólio católico na sociedade brasileira. Né? Como diria Faustino Teixeira, né, o Brasil não deixou de ser a religião dos brasileiros, né, apesar de ainda ser a religião da maioria dos brasileiros, mas não tem mais esse monopólio, enfim, de disputa no campo. Né? Isso acabou levando, nos últimos anos, daí essa é uma concepção particular minha, eu sei que alguns, enfim, colegas que eu dialogo compartilham disso, levou nos últimos anos a uma produção, pelo menos no campo da sociologia, que é enfim, apesar de eu estar na fronteira, né, eu falo daqui do campo da sociologia, isso levou à produção de estudos sobre o catolicismo, muito voltados para uma sociologia que eu chamo de uma sociologia do declínio católico. Né? E esse tipo de sociologia, principalmente praticado, por exemplo, por autores como José Flávio
Antônio Flávio Perucci, é uma sociologia que acaba desconsiderando o papel ainda existente do catolicismo no mercado, enfim, na disputa do mercado de bens de salvação, né? E a minha questão, para evitar, enfim, a produção de uma sociologia que só pense no declínio católico, que para mim é evidente, de fato, né, o meu grande desafio, a minha grande questão de pesquisa tem sido, nos últimos anos, e eu tenho dialogado muito com colegas como o próprio Péricles, né, o Emerson Senna, aqui em Goiás, o Alberto Moreira, que é um parceiro de pesquisa muito importante, tem sido um parceiro de pesquisa muito importante para mim, enfim. Eu tenho tentado, né, dentro das minhas possibilidades, entender, enfim, na verdade, em que medida, né, a instituição católica, em particular, né, e o catolicismo, em geral, ainda exercem influência nesse mercado, né, religioso brasileiro. Acho que o desafio colocado tem sido esse, pelo menos para as minhas pesquisas sobre o catolicismo, né. Por quê? Porque a minha constatação, né, é que há ainda uma forte presença do catolicismo na cultura da nação, né, na vida cotidiana dos fiéis, né, nas inter-relações sociais estabelecidas num contexto, enfim, da sociedade brasileira, né. E nesse sentido, enfim, para mim é um fato, né, de que o catolicismo, apesar de todas né, as problemáticas que a gente encontra na análise da realidade do catolicismo brasileiro, ele ainda se apresenta com força na disputa, né, pelas preferências dos fiéis, né? E eu quero, enfim, problematizar um pouco isso, mas essa é uma constatação que eu trago, né, por conta de todo esse histórico, né, enfim, nossa sociedade, em sua composição cultural, ela é profundamente influenciada pela lógica cristã, né, impressa principalmente por esse catolicismo popular. O professor João Décio trouxe vários elementos disso hoje, né, que soube aproveitar as trocas com as religiões de matriz africana, com as religiões indígenas, né, destacando-se no contexto histórico de construção da própria nação, né. Então, enfim, esse ganho histórico, né, ele possibilitou a manutenção contemporânea dessa instituição ainda como, enfim, uma instituição que disputa o mercado. Cada vez mais plural, cada vez mais concorrente, mas, enfim, não está aquém, né, não está, enfim, não participa desse mercado, né, não está fora desse mercado. Participa e disputa esse mercado, né. Mas, de toda forma, influenciado pelo contexto, né, enfim, de secularização, de laicidade, né, de modernização, né, que, de fato, pulverizou o campo, né, e o próprio catolicismo, né. Então, um dos desafios também que eu me coloco, enquanto pensador do catolicismo brasileiro, enfim, o esforço de voltar a pensar o catolicismo brasileiro em sua totalidade, né. Eu acho que é necessário a gente, enfim, construir um entendimento contemporâneo do fenômeno como um todo, né. Por quê? Porque o que nós temos hoje são muitas pesquisas, enfim, de tendências católicas, de agrupamentos católicos, né, de cenários católicos. E acho que é importante que a gente faça esse esforço de entender esse contexto, esse conjunto dos catolicismos como um todo, né. É evidente que há uma compartimentalização, né, muito por conta, inclusive, de uma atuação fragmentada do catolicismo brasileiro, né, inclusive eu, Péricles e Emerson, a gente recentemente, esse ano, né, durante a pandemia, uma das nossas atividades de pesquisa, né, foi organizar um texto para tentar explicar um pouco, trazer elementos de explicar um pouco, enfim, quem tem voz, né, para falar, enfim, para representar o catolicismo publicamente no contexto brasileiro, né. A gente faz uma análise daquele episódio da reunião do presidente da República com, enfim, algumas TVs católicas e toda a repercussão que aquilo teve, e a gente analisa tentando perguntar isso, enfim, quem fala em nome do catolicismo brasileiro, né, diante dessa atuação fragmentada, né? Então é importante considerar que, de fato, há perda do controle sobre o processo social de interpretação, né, enfim, dos próprios códigos católicos fundantes, né. Há uma apropriação hoje do capital simbólico da instituição católica, né, que é assumido por agrupamentos católicos no seu interior, né, a partir de interesses específicos, né. Isso possibilita, então, essa fragmentação, essa pulverização e essa atuação fragmentada, e isso acabou levando o próprio campo das ciências sociais da religião a pensar
esses catolicismos também muito separadamente, né? Eu mesmo tenho um livro só sobre os católicos da teologia da libertação, né? Tem outro livro só sobre os católicos carismáticos, e, enfim, daí eu pensei, agora é hora de, né, tentar entender um pouco esse contexto pulverizado, né, pluralizado do próprio catolicismo. Não é algo fácil, né? Mas é um desafio que eu estou tentando assumir, não sozinho, mas coletivamente, com as parcerias aí de pesquisa, né? Então, o desafio qual é, de fato? O desafio é produzir uma sociologia da nova configuração católica, né, no mundo contemporâneo, na conjuntura brasileira, né, que seja capaz, né, de aprender todos os aspectos dessa presença multifacetada do catolicismo na sociedade brasileira, né? Pensar os diferentes catolicismos em seu conjunto, né, a partir dos elementos que os identificam com algum grau de referência, né, com relação à instituição católica. Esse é o desafio, enfim, do meu ponto de vista, para quem tem estudado o catolicismo hoje. E por que é importante entender isso? Porque também há uma certa ambiguidade nesse pluralismo, né? Pelo menos eu identifico dessa maneira, né? Porque a Igreja Católica brasileira, né, é uma instituição que, enfim, tem uma capacidade impressionante, do meu ponto de vista, de controlar as suas dissidências, né, de negociar, enfim, as visões opostas dentro da própria instituição, né? Essa acho que é um potencial, né, da instituição, né? Mas a gente também precisa reconhecer que ela se encontra hoje numa situação cada vez mais crítica, né, na perspectiva de manutenção da fidelidade dos seus membros, né? Tem um texto recente que eu escrevi com a Brenda, de uma pesquisa coletiva que foi feita sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, de 2013, uma pesquisa que foi coordenada pela Cecília Maris, pelo Paulo Gracino, e daí, no final das contas, eu e Brenda sentamos para pensar um pouco um aspecto dos dados do campo, né, dessa pesquisa, desse survey que nós fizemos lá nas jornadas no Rio de Janeiro, e o nosso desafio foi, vamos pensar um pouco o contexto dos jovens que são institucionalizados, né, esses que estão nas paróquias, que estão nas dioceses, né, e a gente percebeu o quê? Né, mesmo esses jovens que estão lá na paróquia, que se identificam como católicos, a relação deles, né, enfim, de pertencimento, de adesão ao catolicismo também é muito negociada, né? Há uma negociação permanente, enfim, dessa juventude institucional com a própria instituição, né? De toda forma, apesar disso, o que a gente também percebe é que tal diversificação, do meu ponto de vista, ela também acaba contribuindo com a manutenção, e em alguns casos até mesmo com o fortalecimento do catolicismo na conjuntura atual, né? Talvez seja um pouco influência da tese do Perucci, né, dessa facilidade do ser católico, né, de uma instituição que exige muito pouco do leigo, né, da leiga, né, exige muito, né, da sua hierarquia, enfim, dos seus padres, das suas freiras, né, mas exige muito pouco dos seus fiéis em geral, né. Então o pertencimento fica mais fácil, mais flexível, né, pode ser que seja um pouco essa influência, a gente tem que reconhecer isso também, né. E, por outro lado, né, também há nessa pluralização, nessa capacidade de organização, enfim, das dissidências internas da instituição, a possibilidade de se apresentar com uma unidade aparente, né, que cada vez mais acaba assim, se apresentando publicamente como menos unitária, né? E esse texto que Péricles, eu e Emerson escrevemos vai mostrar um pouco isso também, de certa forma, né? Que, enfim, não temos hoje, enfim, de forma nítida, quem é, enfim, o interlocutor público do catolicismo brasileiro, né, pelo menos no que diz respeito, por exemplo, à relação dos católicos com o atual governo, né? Então, enfim, de toda forma, há uma unidade aparente, né, em termos de visibilidade social, né, o que a gente percebe, né, é que a Igreja Católica, em geral, ela parece manter uma imagem de maior coesão, né, de independência, de solidez institucional, apesar das, enfim, né, quem está mais dentro ali, por exemplo, da análise da configuração contemporânea da própria CNBB, né, conhece um pouco as disputas, né,
Mas, apesar de tudo isso, você tem aí uma, né, enfim, uma solidez institucional, pelo menos em comparação com os evangélicos, que tem uma outra tradição de se organizar, né, bem diferente da católica. Né? Mas há, de fato, né, essa precariedade dos vínculos, né, essa vinculação de forma cada vez mais plural, como diria Carlos Rodrigues Brandão, né, que, inclusive, vai defender que, no caso brasileiro, né, segundo ele, há mais, enfim, católicos na diáspora do que nas paróquias. Né? Isso me faz lembrar muito minha pesquisa mais recente, já terminada, que foi esse meu pós-doutorado na França, onde eu fui estudar um pouco o contexto do catolicismo francês e como eu fiquei impressionado com o processo de, enfim, né, esvaziamento das paróquias católicas francesas. É impressionante como esse processo lá na França está bem acelerado. Inclusive, alguns autores, como, por exemplo, Daniel Villéger, publicou agora, no começo desse ano, um artigo dizendo que, enfim, né, dizendo que as paróquias estão chegando ao fim, né, já passou da crise, né, estão num processo mesmo de desaparecimento. Eu acho um pouco exagerado dentro do que eu vi, mas você já tem análises sociológicas na França apontando para isso. E aqui, no caso brasileiro, daí você tem o Brandão falando, olha, tem mais gente fora, né, do que dentro das paróquias, né? Mais católicos na diáspora do que nas paróquias. João Décio também tocou nisso, né, de outra maneira, mas falou um pouco sobre isso hoje aqui também, na apresentação dele. Né? Então, enfim, particularmente nos meus estudos, o que eu tentei fazer, a partir da literatura no campo das ciências sociais da religião, eu tentei pensar, enfim, uma maneira de entender essa pluralidade, essa pulverização católica, e daí, enfim, dentro do meu campo mais específico de trabalho, que são os jovens, né, eu fui tentar entender o dinamismo, né, do catolicismo no âmbito das juventudes católicas. Né? E eu, enfim, tenho adotado, apesar de respeitar muito as outras possibilidades, a ideia, enfim, que é de origem gramsciana, né, das tendências orgânicas do catolicismo, principalmente de uma influência direta que eu tenho do Michel Lovy, que é um autor brasileiro, mas que fez carreira na França, que escreveu muito sobre o catolicismo de esquerda na América Latina, né? E o Lovy vai identificar no contexto latino-americano, né, 4 tendências importantes na América Latina, né? E essas 4 tendências eu tento trazer para o contexto brasileiro, mas de maneiras um pouco diferentes do que o Gramsci viu na Itália, quando ele fez a análise do catolicismo italiano, e o próprio Lovy, quando ele olha a América Latina. Né? E daí eu vou tentar mostrar um pouco também essa diferenciação, mas a base fundamental é a ideia das tendências orgânicas, né? Que vai estabelecer uma análise, uma possibilidade de explicação desse pluralismo católico, né, numa interconexão entre o aspecto institucional e as práticas mais autônomas dos leigos na sociedade. Isso é uma ferramenta que, para mim, me parece útil por conta disso, de fazer essa articulação, né? Igreja Católica, catolicismo. E eu tenho trabalhado muito, não são 2 coisas separadas, mas são 2 dimensões, do meu ponto de vista, do mesmo fenômeno. Né? E no caso específico, né, das juventudes católicas, né, de fato eu trabalho com esses 4 agrupamentos, né, com essas 4 tendências orgânicas do catolicismo, mas diferentemente de Gramsci e de Lovy, eu trabalho uma ideia que, no caso, pelo menos das juventudes católicas, né, você tem essas fronteiras, mas as fronteiras não são tão rígidas. Né, as fronteiras entre essas tendências não são tão rígidas. E o que eu faço, na verdade, é articular essa perspectiva das tendências com a ideia de culturas juvenis. Né? Na verdade, é uma outra ferramenta que eu trago do campo da sociologia da juventude, de um autor português chamado José Machado Paz, onde eu vou mostrar, enfim, a partir dessas 2 ferramentas, que há, de fato, 4 grandes agrupamentos católicos no Brasil, 4 grandes tendências, mas que a fronteira entre elas, elas são fluidas, são frouxas, e que elas perpassam, né, enfim, o próprio contexto dessas tendências é também pulverizado, pluralizado por culturas, enfim, católicas. Por exemplo, o caso dos carismáticos, você não tem um único enfim, um tipo de carismatismo, mas você tem, enfim, dentro do próprio movimento carismático, entre os próprios católicos carismáticos, uma diversidade do modo de ser católico. Culturas católicas carismáticas também plurais, né?
Então, enfim, para não me delongar demais, eu vou passar rapidamente por esses 4 grupos, trazendo principalmente aqui o que é um pouco, enfim, o meu campo, de fato, de etnografia, de trabalho de campo, que são os jovens. Daí eu começo falando rapidamente dessa tendência aqui, conhecida como os tradicionalistas, né, que é basicamente composta por movimentos juvenis como o dos arautos do Evangelho, né, que enfim, que congrega, enfim, um número significativo de jovens, né, predominantemente jovens celibatários, dedicados integralmente à religião, né. É uma tendência que há muita restrição no que concerne ao diálogo com a modernidade, né. Então, enfim, essa seria a primeira tendência, né, que eu trabalho. A segunda, enfim, a gente chama de reformistas, né, basicamente compostas por, enfim, os agrupamentos, as congregações que trabalham com educação, como os maristas, por exemplo, né. Então você tem hoje, por exemplo, no Brasil, uma pastoral da juventude marista muito forte, né, que é basicamente um agrupamento que defende, né, os direitos humanos, e com uma ênfase muito voltada para a prática socioeducativa, né, voltados para o ensino religioso nas escolas e nessa própria articulação entre fé e razão, né. Nessa tendência, o diálogo, né, com a modernidade ele é mais profícuo, né. Os radicais, né, basicamente composta pelas pastorais sociais, as pastorais da juventude, né, é o segmento predominantemente adepto da perspectiva da teologia da libertação. Acho que o Périx falou aí, né, nós acabamos de publicar um dossiê sobre teologia da libertação e cristianismo da libertação na América Latina. São em torno de, acho que 8 ou 9 textos, vocês estão convidados a darem uma olhada. Está na revista Sociedade de Cultura, que é a revista do meu programa de pós-graduação aqui na Universidade Federal de Goiás, tem online, né? E começa com um texto interessante, porque, e essa foi uma briga que eu tive aqui no meu departamento, porque eu estou aqui numa faculdade de Ciências Sociais, né, estudando religião, então muitas vezes eu tenho que, enfim, dar umas cotoveladas para conseguir ter espaço, né, e foi muito difícil fazer o dossiê no molde que a gente conseguiu publicar, porque, infelizmente, há muito preconceito ainda no campo da sociologia com relação às outras, né, enfim, disciplinas que estudam religião, por exemplo, teologia, né? E a gente conseguiu, enfim, quem inaugura, né, o primeiro artigo inaugural do dossiê é um artigo da Ivone Gebara, né? E o último artigo é do Juan Konings, né, 2 teólogos, né, que eu considero assim potentes, né, e que fazem análise do contexto do objeto do dossiê, que são fundamentais hoje para entender o tema, né? Mas foi bem difícil conseguir, enfim, né, trazer também para o dossiê teólogos, teólogas, e está bem diversificado, né, porque nós estamos também com sociólogos, antropólogos, cientistas sociais da religião, cientistas da religião, então ficou bem diversificado, e pessoas da América Latina, né, gente falando do México, da Argentina, aqui do Brasil, né, textos sobre a atual conjuntura das SEBs, porque é uma pergunta que sempre me fazem, quando eu discuto, por exemplo, a teologia da libertação, Flávio, ainda tem teologia da libertação? E daí eu trago os dados das SEBs, né? Enfim, dos últimos intereclesiais, e daí tem um artigo falando do último intereclesial que mostra, enfim, ainda a vitalidade das SEBs no contexto brasileiro, né? E enfim, uma tendência que tem um maior diálogo com a modernidade no que tange às lutas sociais, né? E nesse segmento católico você vai ter uma maior, enfim, um maior diálogo, por exemplo, com a questão das diferenças sociais, e a própria concepção de classe social tem uma presença significativa nesse agrupamento. E o quarto agrupamento é o que nós chamamos de modernizadores conservadores, né, onde está basicamente os carismáticos, né, enfim, uma tendência profundamente influenciada pela lógica do cultivo dos carismas, né, vindo dos dons do Espírito Santo, né, e vivência de um catolicismo de cunho conservador, né, e uma roupagem mediatizada que possibilita o diálogo com elementos da modernidade. Aqui, bem influenciada, essa configuração que eu trago aqui é bem influenciada pelo livro do Périx, né, um artista da fé, que vai fazer uma análise muito interessante sobre esse segmento católico a partir da trajetória do Padre Marcelo. E então é também, né, uma tendência que dialoga com a modernidade. Então, das 4 tendências que a gente traz aqui, nós temos 3 que possuem diálogos, né, específicos com a modernidade, né?
As quatro fazem, né, diálogo inevitavelmente com a modernidade, mas os tradicionalistas, de fato, estão mais, enfim, né, refreados com relação a essa perspectiva de dialogar com o mundo, né, contemporâneo. Né? Mas, como eu disse no início, essas quatro tendências, elas não são tendências fechadas, elas dialogam muito entre elas, né? Suas fronteiras são muito fluidas, né? E o que eu pretendo ressaltar sempre nos meus estudos, nas minhas apresentações sobre esses catolicismos, né, é que no interior das quatro tendências apresentadas há diferentes possibilidades e sentidos de ser católico, né, sendo por isso necessário acrescentar a perspectiva das culturas juvenis, né, porque no meu caso aqui eu estou trazendo essa ferramenta da sociologia da juventude e estou indo para o campo para entender esse segmento católico, que são os jovens, né, que identifica inclusive a fluidez das fronteiras entre as próprias tendências, né? Isso também reforça um pouco a própria tendência que eu tenho, né? Na verdade, uma tese minha, que é de que essa própria fluidez, né, tem o potencial de incorporar, né, a diversidade, né, e torna as fronteiras, né, entre seus diversos modos de ser nem fixas, né, nem definitivas, mas ao contrário, né, na verdade, mantém essas fronteiras fluidas, frouxas, transponíveis, né? Tem uma etnografia que eu publiquei nos Estados Unidos recentemente, onde eu mostro que, por exemplo, os grupos de pastoral da juventude, que seriam, por exemplo, caracterizados como uma tendência radical ligada à teologia da libertação, e quando você vai para o campo, você observa em vários contextos paroquiais e diocesanos, né, grupos de PJ que usam músicas, né, carismáticas. Né? Então, isso também é muito comum, né? Então, enfim, um exemplo que eu trago aqui entre muitos, né? Por exemplo, no texto que eu publiquei com a Brenda sobre a pesquisa das jornadas, tem um tópico do artigo que a gente, enfim, na verdade, vai descrevendo, né, essa fluidez, trazendo mais exemplos dessa fluidez, né? E do meu ponto de vista, isso passa por uma, enfim, uma estratégia, não sei se é articulada, né, inconsciente, mas é uma estratégia da instituição, né? Isso um pouco influenciado por uma constatação do Carlos Esteio, né, onde ele vai falar que é preciso ver o catolicismo, né, como uma prática dialógica, né, interativa, né, onde se fazem presentes múltiplas vozes que competem e negociam entre si, né, o ser católico. Eu sou muito influenciado por essa constatação do Carlos, né, e do meu ponto de vista, né, e eu discuti isso muito com o Alberto, porque antes dessa pesquisa que eu fiz na França, eu passei vários anos junto com o Alberto Moreira aqui em Goiânia, tentando fazer uma caracterização do catolicismo brasileiro, né, e há uma constatação que o Alberto concorda muito comigo com relação a isso, que, enfim, talvez essa seja, de fato, a resposta contemporânea da Igreja Católica, né? Ou também pode ser a consequência do próprio cenário de autonomia ampliada dos fiéis, né? Que veria nesse esgarçamento do vínculo, né, com os fiéis, o preço que ele precisa pagar, a instituição precisa pagar, o preço a ser pago pela instituição, para reforçar, enfim, essa organicidade interna da instituição, né? Aqui, enfim, talvez também influenciado muito por uma análise que o Philippe Portier faz sobre o catolicismo francês, né? Mas, enfim, é outra coisa, né? Na verdade, a constatação dele sobre o que acontece na França é um pouco diferente do que eu estou trazendo aqui, e o contexto brasileiro também é bem diferente, não dá para, enfim, comparar, mas, de fato, há, enfim, essa enfim, adesão, né, de certa forma, da instituição a essa pulverização, enfim, essa possibilidade dessa adesão mais frouxa mesmo, do próprio ser católico, né? E como eu disse, isso fica muito evidente no campo das juventudes, e a gente pôde constatar isso na pesquisa sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, quando a gente identifica essa negociação, né, desse jovem que se declara católico, que é considerado, então, por nós institucionalizado, porque eu não estou falando aqui, enfim, né, dessa tendência, né, desse catolicismo na diáspora, né? Estou falando do próprio católico que está ali na paróquia, ele, né, o próprio católico da paróquia, né, que está vinculado, de fato, à instituição, né, que se declara católico praticante, mesmo esse, né, tem negociado demais a sua adesão, e esse esgarçamento, talvez, né, do vínculo, seja o preço que a instituição esteja pagando hoje para manter
essa, pelo menos, aparente unidade no contexto brasileiro. Eu termino dizendo que eu usei basicamente para conversar com vocês hoje 3 textos, né, que já estão publicados, um que eu publiquei com o Alberto Moreira, um outro com a Brenda Carranza, né, e um texto também que eu publiquei nos Estados Unidos sobre, enfim, essa etnografia dos jovens católicos, basicamente essas 3 referências, além de outras, né, que eu tenho, enfim, das parcerias que eu tenho estabelecido, enfim, recentemente, para entender, tentar ajudar a entender esse fenômeno, né, do catolicismo, que é um fenômeno que a gente tem que continuar estudando. Eu, atualmente, por exemplo, eu estou mais voltado agora para uma análise mais local do catolicismo aqui em Goiânia, porque, enfim, o cenário aqui é um cenário interessante. A cidade de Goiânia é uma cidade onde o catolicismo já não é mais maioria, né? O próprio censo de 2010 mostra que a cidade de Goiânia tem 50% de católicos e 32% de evangélicos, né? E uma grande parte pentecostal, né? Goiânia é o berço de várias igrejas pentecostais que se nacionalizaram, se internacionalizaram, por exemplo, Fonte da Vida, Videira, né? Enfim, entre outras. E então está sendo interessante entender um pouco o contexto, né, desse ambiente onde o catolicismo visivelmente não é mais, enfim, maioria, né? Enfim, e o próprio contexto, né? Daí esse é um projeto novo que eu estou desenvolvendo para encerrar, né? Que é de entender, enfim, né, diante dessa, né, desse desafio, né, trazido pelo Brandão, de que há mais católicos na diáspora do que na paróquia, de entender um pouquinho, né, qual é a configuração dos católicos nas catedrais, né? Tem um projeto novo que eu tenho começado aqui, um estudo sobre, enfim, né, que tipo de catolicismo existe hoje na Catedral Metropolitana de Goiânia, enfim, como contribuição, de fato, para a gente ir entendendo o campo, e também na tentativa de fazer um trabalho de campo que leve em consideração essa tentativa, né, de olhar o catolicismo não nas suas, né, fragmentações, nas suas partes, mas no seu conjunto, né? Então, enfim, né, que catolicismo em sua totalidade nós temos hoje nas catedrais, né? Enfim, gente, é isso, espero ter colaborado com o debate. Eu quero agradecer de novo ao Péricles, foi um prazer imenso estar dividindo a mesa aqui virtual, né, com o João Décio, uma honra, na verdade, para mim, né, alguém da experiência dele, enfim, do quilate do João Décio, né, nos estudos aí de religião. Então, é um prazer imenso e eu tenho uma gratidão enorme de ter sido convidado. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Agradecimento também pela exposição. Nós temos poucos minutos para o debate. A gente tem um teto até às 18h. Falei demais, tem que ter me parado. Não, tranquilo. Então, é possível, eu peço desculpas às pessoas que estão aqui participando da nossa atividade, nossa live, que é possível que a gente não consiga responder todas as pessoas, é possível que a gente deixe algumas pessoas sem resposta. Mas a live vai estar gravada na página da RELEP, Facebook, e é interessante que os debates, esse tipo de debate nas redes sociais é interessantíssimo, é importante, não outros debates que têm ocorrido, mas esse é muito saudável. Então é possível que a gente depois estabeleça respostas e diálogos, por exemplo, no próprio Facebook. Eu queria só registrar a presença do professor Daniel Chiquete, do México, da RELEP do México, saudar a presença de todas e de todos, e por uma questão de tempo eu não vou citar professores, estudantes, pesquisadores que estão aqui presentes na nossa atividade. Nós temos uma série de perguntas já disponibilizadas aqui no chat. Eu vou colocar aqui disponível na tela para a gente começar a estabelecer as respostas. E eu queria também agradecer ao professor Vitor Breno, da Federal de Ceará, da RELEP, porque nessa época a gente está aprendendo, nós estamos nos tornando experts em programas, em aplicativos. Então, eu nunca tinha usado esse programa
que é o StreamYard, então eu usei sempre outros programas, então ele fez os tutoriais para a gente chegar, né, a montar essa sala e participar. Então eu agradeço imensamente a exposição do professor Vitor Breno, da Federal do Ceará. Então, professor Décio, tem uma primeira questão. Professor Décio, você entende que ainda há esperança do processo de reinterpretação atualmente? Por exemplo, um fiel pentecostal pede a intercessão do pastor, que representaria um vicário, desprezando o sacerdócio universal proposto por Lutero. A doutrina é produzida pelos pentecostais, mas na prática, essa é uma primeira questão. O que o senhor tem a dizer sobre a influência desses novos grupos de leigos católicos tradicionalistas ligados à Liga Cristo Rei, como o Centro Dom Bosco? Acredito que o Flávio poderia responder. Professor Sofiati, José Costa, como o senhor vê o surgimento e o crescimento das novas comunidades de vida e aliança dentro desse contexto dos catolicismo no Brasil? Então, vamos começar com essas 3 questões e depois a gente retoma as discussões. Professor Décio. Afinidades que eu descrevia no final da minha fala, eu ainda enxergo essas afinidades acontecendo, e o professor Sapiotti fazia aí uma ressalva do neopentecostalismo, né? Eu costumo dizer que, no meu modo de ver, o neopentecostalismo está muito mais para catolicismo popular do que para a tradição protestante, clássica, muito mais próximo na tipologia weberiana de uma religião tipo mágica do que de uma religião tipo ascética, se quisermos adotar a tipologia. Tá? Então, você tem razão, eu acho que quando um fiel busca um grupo pentecostal essas soluções, e, no fundo, são as velhas soluções que a matriz católica popular, se pudermos dizer assim, sem tempo para discutir esse conceito, que permanece operando, não é? Acho que sim, que essas heranças permanecem. Aí, agora, a questão do tradicionalismo, eu acho que o Flávio provavelmente vai entrar, e depois eu queria ter aqui uma oportunidade de perguntar algo para o professor Flávio também, sobre esse assunto. Professor Flávio. Ok. Bem, na verdade, são questões sobre o crescimento tanto dos tradicionalistas como das novas comunidades, né? São 2 agrupamentos diferentes no contexto do catolicismo contemporâneo e, enfim, a gente tem visto aí um crescimento. Não sei se bem exatamente um crescimento dos tradicionalistas, mas uma presença midiática significativa desse segmento tradicionalista, de fato, uma renovação desse segmento. Então, o André Oliveira traz aqui a Liga Cristo Rei, eu trouxe o exemplo dos Arautos do Evangelho, né? Você tem, enfim, a tradição Família e Propriedade, que são agrupamentos que, enfim, né, tem tido cada vez mais uma presença midiática significativa, como é o caso, por exemplo, das novas comunidades de vida e aliança, né? Enfim, por exemplo, a Canção Nova, a Shalom, né? E no caso, por exemplo, da Toque de Assis, né, que é enfim, um agrupamento carismático, mas com características muito próximas das tradicionalistas, né, que, enfim, identifica um pouco aquilo que eu tenho trazido né, enfim, da flexibilidade das fronteiras, né. Então, a Toca de Assis, se a gente pegar os estudos, né, enfim, recentes, é basicamente, enfim, uma comunidade carismática, né, mas uma comunidade carismática com aspectos tradicionalistas muito fortes, né, muito presentes no contexto, né. Então, de fato, são agrupamentos que têm crescido muito, né, principalmente no caso dos carismáticos, tem crescido e influenciado uma parte significativa dos catolicismos, né, uma parte significativa de paróquias, né. Quando vai para a paróquia e não tem aceitação do padre, acaba criando uma igreja quase que paralela à igreja oficial, né, e vai se desenvolvendo, inclusive, nessa lógica de distanciamento, de diálogo cada vez mais distante com as instituições. Eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para comentar sobre essas 2 questões. Professor Décio, você tinha uma questão, por favor. Então, o professor Flávio,
dentro das tipologias aí inspiradas no Louis, né? Claro que tipologia é sempre tipologia e você já fez essa ressalva, não é? Serve para interpretar a realidade. E não é exatamente a realidade, né? Agora, como é que você enxerga essa afinidade cada vez mais acentuada entre o carismático, que em princípio teria uma origem mais individualista, mais autônoma, nesse sentido mais moderna, com o tradicionalismo? Porque o que a gente observa, sobretudo nas TVs católicas, é que, de fato, o que se apresenta cada vez mais é um carismático vestido de batina, né? É um carismático que assimilou práticas devocionais tradicionais, como a adoração ao Santíssimo, símbolos tradicionais, mas não só. Eu acho também que posturas políticas tradicionais, vocês falavam aí do famoso encontro das TVs católicas com o presidente Bolsonaro. Quer dizer, isso não é um dado estratégico, simplesmente. Não, nós temos uma explicação política aí por debaixo, há uma afinidade política explícita entre um imaginário tradicional e políticas conservadoras de ultradireita, integristas. Isso, ao longo da história, a literatura é vasta sobre essa tendência, não tem novidade nenhuma. Então, assim, o que será que vai acontecer? Quem é que vai engolir quem? Será que é o tradicionalismo que vai finalmente enquadrar o pentecostalismo católico e num processo de tradicionalização, de burocratização, que parece que é o rumo que pode tomar, não é? Ou será que o elemento carismático vai continuar de tal forma operante e que, mantendo apenas uma roupagem tradicionalista, na verdade, continua sendo o velho pentecostalismo, agora operando dentro do catolicismo, com seus mecanismos de individualidade, de emoção, de autonomia. Nas suas percepções, nas suas pesquisas, como é que você enxerga isso? Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo colaborar com esse debate, né? Mas o senhor tem super razão, né, nessas considerações. Tanto é que os carismáticos a gente classifica ali na ideia de modernizador conservador, justamente por isso. Na verdade, o conteúdo é muito próximo dos tradicionalistas, né? A diferença ali é, de fato, essa roupagem modernizante, mediatizada, essa capacidade que eles têm, enfim, em incorporar essas novas tecnologias, novas linguagens. Então, você tem, enfim, na verdade, é uma linguagem modernizante, né? Mas o conteúdo é profundamente conservador, assim como é dos tradicionalistas, né? Um exemplo que eu trago do meu campo são as homilias, por exemplo, do padre Paulo Ricardo, que é uma espécie assim de padre referencial dos jovens na comunidade de vida Canção Nova. E o padre Paulo Ricardo é isso que o senhor falou, né? Ele, enfim, está o tempo todo ali com aquela roupa bem formal de padre, para, né, deixar evidente que ele é padre, não é? Ele tem uma boa linguagem para falar com os jovens, modernizante, ele sabe se aproximar desse segmento, mas o conteúdo que ele traz é ultra conservador, né? É ultra tradicional, né? Se eu fosse, enfim, pensar em tendências, né, do que vai predominar, do que não vai predominar, né, eu apostaria na manutenção e no crescimento dessa lógica mais modernizante, né, de manutenção desse conservadorismo, né? Por quê? Porque a impressão que eu tenho, pelo menos é isso que eu tenho constatado, por exemplo, nos meus estudos, é que esse segmento carismático, por exemplo, das novas comunidades, né? As novas comunidades não só estão se burocratizando, mas elas têm funcionado cada vez mais como empresas. Então, a crítica, por exemplo, que a gente faz aos pentecostais de religião empresa, religião negócio, eu identifico de forma muito parecida nas comunidades de vida, na Canção Nova, na Shalom, né? Em outras comunidades
Veja bem, nós temos vinculadas a essas grandes comunidades católicas, como por exemplo a Canção Nova, que é o que eu conheço um pouco mais, você tem comunidades de aliança ou comunidades de vida que são especializadas em negócios, né, determinados. Então, por exemplo, você tem na Canção Nova uma comunidade de vida, que é uma comunidade de vida, na verdade, desculpa, uma comunidade de aliança, que é uma aliança de católicos que estão voltados para o negócio do turismo religioso. Eles sobrevivem disso. Né? Então, esse catolicismo carismático, principalmente das novas comunidades, funcionam cada vez mais como um negócio. Né? É claro que não é só esse segmento. Nós temos aqui, por exemplo, aqui do meu lado, né, aqui de Goiânia, o caso de Trindade, né, que é uma paróquia de peregrinação administrada pelos padres redentoristas, né, que, enfim, possui uma tradição mais, enfim, se eu fosse, né, botar aqui no campo das tendências mais ligadas fica ali na fronteira entre a radical e moderno, né, e reformista, né? Mas no caso da Trindade, eles, enfim, funcionam também como uma empresa e está muito carismatizado, né? Então, por exemplo, vocês devem ter acompanhado o escândalo aí com o padre Robson, né, que criou uma empresa, na verdade eram 3 empresas, né, com 3 CNPJs diferentes, que é a FIP, né? É uma fundação. Mas não é uma fundação, de fato, católica, como são as fundações tradicionais, seculares que a gente conhece. É uma empresa. É uma empresa que recebe dinheiro, né, não paga os impostos como pagaria uma empresa normal, né, que não é religiosa, mas funciona como empresa. Não estou nem falando aqui dessa investigação de que houve corrupção. Mas funciona como uma empresa no sentido de investimento. Veja bem, nós temos uma paróquia de peregrinação, né, voltada à questão do Pai Eterno, né, que organiza uma empresa, né, então assim, um padre redentorista que organiza uma empresa que recebe muito dinheiro, né, o Ministério Público está dizendo que é em torno de 20 milhões por mês, né, e que faz o que com esse dinheiro? Investe em negócios, ao ponto da AFIP ter uma mineradora, o João Décio, uma mineradora. Eu fico pensando, o padre Robson nunca leu Laudato Si, porque se ele tivesse lido, ele ia ficar com vergonha. Né? Enfim, os caras compraram uma mineradora, tem vários imóveis, enfim, muito vínculo com políticos locais, né? Não estou entrando nem na questão da corrupção aí, né? Mas, enfim, o cara recebe o dinheiro, monta a empresa e ele investe, ele compra uma mineradora. E daí você tem lá a paróquia de Trindade, dona de uma mineradora. Então, claro, esse funcionamento como empresa, né, tende a manter essa lógica dessa tendência modernizadora conservadora, enfim, do meu ponto de vista. Desculpa, João, pode falar. Não, sou eu, Péricles. Só complementando o debate, eu estou aqui na condição de coordenador da mesa, mas eu me senti extremamente motivado a participar do debate. Concordo, professor João, essas tipologias são sempre taxonomias, e às vezes elas são muito fechadas, elas são muito delimitadoras e estabelecem padrões que nem sempre as práticas e a realidade condiz. E eu fiz uma tese sobre o padre Marcelo Rossi, que o Flávio citou aí, defendi em 2006, lá na Federal de Pernambuco, e eu passei quase 2 meses dentro do texto bizantino, fazendo pesquisa, fazendo entrevista. Fui até expulso de madrugada, porque eu estava lá num horário que não podia, tal, pelos seguranças. Então, e o que me deixou bastante curioso foi porque o Marcelo Rossi se apresentava como um padre moderno, um padre que dançava, um padre que ia para todos os canais televisivos, tal, que criou todo um negócio do texto bizantino, mas do ponto de vista teológico, do ponto de vista político, extremamente conservador, porque estou vinculado à renovação carismática. Então, é interessante como essas, que aí eu acho que ainda o Peter Berger tem muito a nos ajudar a entender esses processos, quando ele vai trabalhar a ideia da capitulação cognitiva. O que eu escolho com relação a... com qual aspecto eu vou dialogar com a modernidade? E qual aspecto eu vou dialogar com o mundo? Alguns você incorpora, outros você rejeita. E a gente vê muito isso, não só em relação aos carismáticos, mas a gente vê também algumas igrejas, toda uma lógica racional, toda uma lógica empresarial envolvida no processo, que é extremamente moderna. Então, toda aquela tendência, toda aquela
aquela produção bibliográfica da sociologia do declínio, da religião, por conta do avanço da racionalização e da modernidade, isso já caiu por terra há muito tempo, a gente já percebeu isso. Então, quando a gente pega a questão dos carismáticos, eles estão muito mais próximos dos protestantes de reforma do século XVI, né, estão muito mais próximos lá daquele modelo weberiano do calvinismo, tal, do ascetismo, mas, por outro lado, da moral, mas, por outro lado, eles estão extremamente dialogando com a modernidade, mas, sobretudo, eles estão, sobretudo, encantados, é um encantamento, aí você tem toda uma aproximação com os neopentecostais, com a ideia da presença do Espírito Santo. Então, por isso que eu chamo a atenção para os alunos, não dá para você pegar o ascetismo weberiano e aplicar ao contexto contemporâneo, é outro mundo, Mas a racionalização também está presente, Weber vai mostrar isso, está presente no século XVI. E é interessante como essas racionalizações vão sendo incorporadas. Então, eu acho que a grande lição que o senhor traz aqui, principalmente para os nossos alunos que estão aqui presentes e alunas, é que a gente precisa entender as religiões, e é interessante mostrar como as religiões evangélicas chegam aqui no Brasil, como elas também incorporam as culturas locais, como é que elas incorporam as práticas de outras religiões, a religiosidade de outras instituições. E nesse ponto, eu acho interessante a gente nunca pensar, eu concordo plenamente com o senhor, nunca pensar essas caixinhas, né? Porque nem sempre essas práticas, os agentes conseguem ser encaixados nesses modelos. E aí eu fiquei, inclusive, brincando aqui com você, eu tive um diálogo com minha sogra que contribuía, e minha mãe também contribuía mensalmente para a paróquia do Pai Eterno, né, o santuário. Minha mãe também. Minha mãe lá em Minas Gerais também. Eu brinquei com elas, olha, vocês têm direito a frequentar a casa de praia lá em Guarajuba, que é aqui próximo, é 200 quilômetros de Aracaju, já que a mansão foi comprada com dinheiro dos fiéis. Então, qual o sentido da paróquia, do santuário, comprar uma casa de praia a 1.000 e poucos quilômetros, quase 2.000 quilômetros da sede? Então, é o que você falou, você incorpora a visão empresarial à prática da prática religiosa, da instituição religiosa. Mas são questões que a gente vai dialogando, debatendo. Já que tocou no assunto, Padre Robson, eu acho que o Flávio está aí do lado, né? Eu, se estivesse mais próximo, eu queria me dedicar a um estudo, se bem que hoje não precisa estar próximo, né? Está tudo disponível aí nas mídias, né? Mas eu acho que ele é uma síntese absolutamente genial de catolicismo popular, aquele da água benta que você benze, cura o corpo e a alma, né? Essa prática era super comum no catolicismo popular, todo mundo sabe disso. De tradicionalismo, discurso moralista, estética tradicionalista, e do elemento carismático pentecostal, né? Impressionante como é que essas três matrizes elas foram assimiladas e incorporadas, e talvez seja essa a razão do grande arco de atuação, né, que eu acho que ele falava para as três tendências, se podemos falar aqui em tendências, e com as aposentadas contribuindo, minha mãe, minhas tias, todas lá em Minas Gerais, tirando da pensão mensal e contribuindo, né, com a construção do Santuário Divino Pai Eterno. Mas, assim, eu acho que esses processos, essas composições são muito interessantes, né? E no caso, o tradicional como um elemento que vai se afinando com o pentecostal, né? Eu acho que vocês leram um texto que o Spadaro escreveu com um jesuíta norte-americano que saiu no IHU. Ele fazia essa interrogação lá nos Estados Unidos. O que está acontecendo aqui no contexto da eleição do Trump, que os fundamentalistas de raiz protestante, pentecostal, estão se afinando com os católicos ultra-tradicionais norte-americanos. É um texto curtinho, mas muito interessante, e é um espelho para nós, eu acho, né? Eu acho que essa afinidade de uma certa religião, de um certo modo de interpretar o texto bíblico, na linha muito mais fundamentalista, e o tradicionalismo, tem, no fundo, uma leitura de um mundo estável, de que eu interpreto as coisas a partir de uma objetividade dada pelo texto, ou então dada por uma doutrina do passado, que compõem bem. A gente olha como dois modelos, às vezes, antagônicos, em certa medida até que são mesmos, né?
mas eles vão compondo práticas nessa direção, não é? Agora, a ideia da racionalização, que o professor Pérez está falando, ela é muito interessante. Há muitos anos atrás, eu ouvi uma afirmação do Pedro Ribeiro, dizendo assim, olha, para mim, pentecostalismo é movimento de saída do cristianismo, na direção de uma racionalização, e não de entrada. Me parece que essas novas comunidades, né, Flávio, indicam um pouco esse processo, né? Você vai se racionalizando, vai se tornando uma empresa, né? E qual será o rumo disso? Assim, talvez a gente ainda nós vamos viver para ver qual será o desfecho, né? Nossa Elis aí, Elis, boa noite, Elis. Estão falando boa noite para você. Elis, boa noite, querida. Boa noite. Ela não está ouvindo. Fala boa noite. Bom, nós já estamos perto do final, e queria só pegar uma questão da professora Marina Correia, do professor João Décio. Vou colocar aqui. Professor João Décio, qual a releitura que você faz atualmente do pentecostalismo e do catolicismo? Eles se distanciaram ou continuam dentro das assimilações com os dons do Espírito Santo? Eu acho que esses processos continuam. Nós estamos aqui falando de uma espécie, eu não sei quem está assimilando quem, de uma matriz católica tradicional, assentada no campo católico brasileiro, e que assimila o pentecostalismo, ou vice-versa. Quer dizer, esses processos continuam. Acho que a relação entre uma tradição pentecostal, seja ela denominada como reformada ou denominada como católica, e o catolicismo, elas são muito mais próximas, muito mais afinadas do que se pode imaginar, né? Talvez o Stark, com a teoria das escolhas racionais, ajude a gente a entender um pouco isso. É econômico, é fácil passar de um sistema para o outro, tem vantagens imediatas, não é? Enfim, Marina, acho que por aí. Então, eu queria que os professores Flávio e o professor João Décio fizessem as suas considerações finais. E agradecer imensamente aos dois professores pela disposição e participar desse debate. Agradeço a todas e a todos os presentes nessa terceira live do nosso evento Observare, Relep e Debates. Agradecer, inclusive, a presença do professor Luiz Américo, que é o coordenador do Observare, aqui da Universidade Federal do Sergipe, nosso colega aqui do programa de pós-graduação, e, sobretudo, a professora Marina, que é uma parceira, que foi, inclusive, a autora, a criadora, né, a ideia de estabelecer esses debates com o RELEP, com o Observare e com o Núcleo de Graduação de Ciências da Religião, partiu da professora Marina Correia. E só convidá-los e convidá-las para a nossa próxima mesa, que vai acontecer no dia 6 de novembro, nesse mesmo horário, na sexta-feira, com um tema extremamente simples, nada polêmico, um tema extremamente fácil de dialogar, que é pentecostalismos de gênero. E, obviamente, que são temas muito complexos, né, muito melindrosos para a gente discutir, principalmente nesse contexto atual, onde a gente tem uma militância de gênero, de militantes de religiosos e religiosos, mas, sobretudo, militantes religiosas que negam a própria discussão sobre gênero, e tem, inclusive, tem ganhado visibilidade na arena pública brasileira. Então, com a palavra, professor Décio, agradeço imensamente, um prazer conhecê-lo, pelo menos virtualmente, e fique à vontade para suas considerações finais. Eu acho que um ponto que a gente poderia avançar, e que eu acho que é o ponto de toque entre o que eu coloquei e o professor Flávio colocou, é exatamente a ideia de que o catolicismo é, por natureza, um sistema plural. Tá? Nós não temos um catolicismo só. O catolicismo é uma imensa sigla, é um tipo ideal, é um tipo puro, dentro do qual as tendências mais variadas, já no passado, né,
Claro que isso foi ficando mais visível e mais possível num contexto de pluralidade moderna. Mas também no passado, a Idade Média, ela já tinha uma pluralidade de catolicismo, é questão só de prestar atenção. Então, acho que essa ideia da pluralidade é que, de fato, permite que tenha um catolicismo popular distinto do catolicismo oficial, e é nesse âmbito dessa pluralidade, dessa autonomia, que as religiões populares vão tecendo os seus percursos, né? Acho que essa é uma ideia básica. Eu queria agradecer muito ao professor Péricles, queria agradecer muito a Marina, né? A Marina é uma cria nossa que nós mandamos para lá e que eu acho que foi muito positivo. Muito obrigado, Marina. Obrigado à Universidade Federal de Sergipe. E queria dizer que foi um prazer conversar com você, professor Flávio. Eu também conhecia de textos, mas pessoalmente não, acho que não. Às vezes a gente cruza por aí e não sabe se cruzou ou não, né? Então, muito obrigado a todos. Boa noite. Flávio? Eu quero agradecer também, né, à Universidade Federal de Sergipe, ao Péricles, a professora Marina. Prazer imenso estar aqui com o João Décio, né? A gente, enfim, eu vi que tem aqui no chat um monte de questões que não vai dar tempo hoje, mas eu acho que tem uma coisa que a gente precisa apontar, né, que é esse processo de pentecostalização do cristianismo, né? Eu estava falando, comecei minha fala dizendo, no mundo 1,1 bilhões de católicos, né? Mas são 2,2 bilhões de cristãos, né? E o Peter Berg, no último livro dele, e daí ele não fala de onde ele tirou esses números, mas ele fala que há em torno de 600 milhões de cristãos pentecostais no mundo, né? Então você imagina, né? Enfim, essa pentecostalização ela tem avançado, né? E ela tem, enfim, influenciado as transformações no cristianismo, né? No caso brasileiro, seja no campo evangélico ou católico, e é importante que a gente esteja atento a essas transformações. Eu fiquei muito feliz de estar aqui, e eu quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade. E o Périx falou que o próximo debate aí tem a ver com pentecostalismo e gênero. Eu queria lembrar que hoje à noite, a partir das 7 horas, começa um encontro entre a Ivone Gebara e a Débora Diniz, né? São 12 encontros, sempre de sexta-feira às 7 da noite, lá no YouTube da Anis, né? O YouTube da Anis, que é Vozes da Igualdade, onde elas vão estar debatendo exatamente isso, né? Esperança feminista em 12 verbos, né? E um dos verbos é desobedecer. Então vocês imaginam, né, a potência desse debate. Obrigado e um abraço. Bom, agradecer imensamente a presença de todas e de todos. Lembrar que a Covid não acabou ainda, a Covid-19, a nossa infeliz epidemia. Se puder, fique em casa. E um grande abraço e até a próxima live da Observar e Relep em Debate. Um grande abraço.